Como todos vocês já estão mais ou menos sabendo, né, o Grêmio dispensou alguns jogadores ontem, tá? O Grêmio liberou, na verdade, alguns jogadores ontem para essa temporada de 2021. Isso quer dizer que todos esses jogadores estão livres no mercado para 2022? Não necessariamente, não necessariamente. Alguns ainda vão ter avaliação, né? E outros realmente não estão nos planos para a próxima temporada. E aí algumas coisas foram ditas pelo nosso vice-presidente de futebol, o senhor Denis Abraão, e a gente vai repercutir aqui com vocês, tá? Alguns nomes a gente não imaginava, mesmo que a gente quisesse, mesmo que parte da torcida quisesse que eles estivessem fora do Grêmio, não se imaginava, por exemplo, que o Jean-Pierre iria estar fora do time, mas o Jean-Pierre fica por último nessa lista aí, tá, professor? Vamos começar um pouquinho mais leve. São 7 jogadores: Paulo Miranda, Léo Pereira, Gui Guedes, Luiz Fernando, Everton Cardoso, Léo Gomes e Jean-Pierre. Os últimos 2 a gente deixa por último mesmo, tá? Porque tem uma situação curiosa com o Léo Gomes, tá? Tem uma situação curiosa com o Léo Gomes e o próprio Jean-Pierre, que é um dos assuntos mais falados, tá? Mas Paulo Miranda, professor, qual a tua opinião sobre Paulo Miranda e a saída dele nessa temporada? Não vai fazer falta. A minha opinião sobre Paulo Miranda é muito simples em relação a isso, tá? Porque ele deve ser, e aqui o óbvio tem que ser dito, a gente sempre marca isso, né? Que eu acho que ele deve ser uma pessoa muito do bem, mas ao mesmo tempo eu nunca pude contar com o Paulo Miranda, e isso, querendo ou não, me magoa, César, para falar bem a verdade, porque o Paulo Miranda é contratado ali em 2018 e em nenhum momento ele foi titular do Grêmio, em nenhum momento ele foi super importante, em nenhum momento ele foi assim um jogador crucial para o Grêmio. Não, ele era um reserva, e nada mais do que um reserva. E nas vezes em que ele teve que atuar, quando foi em jogos um pouco menos importantes, aqui eu vou citar, por exemplo, ano passado, um jogo Grêmio-Curitiba em que ele fez até gol de cabeça, ele foi bem, mas quando foi necessário que ele jogasse mais, quando foi necessário que ele fosse, que ele realmente representasse, que ele realmente usasse a experiência dele a favor do Grêmio, ele não conseguiu, cara, ele não serviu para absolutamente nada no Grêmio. Então isso me incomoda muito. Ele não entregou, né? Cara, e ele ainda é marcado para mim com várias coisas, né? Mas 2 coisas me marcaram muito. Primeiro foi o jogo contra o River, em que ele sai e aí o Bressan entra no lugar dele. E aí, querendo ou não, o Bressan entra frio, desconcentrado e tudo muda. E o Paulo Miranda até estava bem naquele jogo, mas está sempre lesionado, então não posso contar com ele. E também tem o 5-0 para o Flamengo, e que ele joga na lateral. Ah, mas ele estava na lateral, não era a posição dele. Eu sei, mas igual ele é fraco demais, né? Na lateral, na zaga, nunca conseguiu ajudar em lugar nenhum. Então, cara, não vai fazer falta nenhuma o Paulo Miranda. Só que é aquela coisa, né? Ele já não vinha sendo aproveitado. Por que ele está sendo dispensado agora? O que está acontecendo de fato? E aí ontem foi perguntado ao Denis Abraão lá na coletiva se isso poderia ser um recado para quem está ficando e tal. Olha, eu não consigo enxergar de outra maneira. Para mim, isso é um recado. Isso é um recado muito claro. Porque eles dispensaram jogadores que não estavam fazendo falta nenhuma. Então... O Douglas Keffer deixou R$5 pra gente ali. Valeu, Douglas. Melhor notícia do ano. Tchau, JP, já vai tarde. A galera sempre na bronca com o Jean-Pierre. Bom, eu tenho uma opinião muito semelhante. O Cecil ali. É a fase, gurizada. Até a conexão da internet tá caindo. Acontece, velho, acontece. Mas, assim, rapaziada, eu tenho uma opinião semelhante ali na questão do Paulo Miranda. Só me preocupa justamente isso ter acontecido agora, né? O próprio Denis citou na sua entrevista coletiva, onde ele anunciou a dispensa desses 7 jogadores, explicou um por um, se colocou mais uma vez, como sempre, muito solícito, né? Um queridão que é o Denis, muito gente boa, mas assim, eu não entendi, por mais que ele me explique que ele achou que o momento era agora, faltando 3 jogos para o final da temporada, então quer dizer que o Grêmio já jogou a toalha, está dispensando jogadores que pediram férias, como por exemplo foi o caso do Luiz Fernando, né? O próprio Luiz Fernando, o Denis falou, ele pediu para antecipar férias. Então é assim, já dá para antecipar férias. Quer dizer que aqui na Rádio Pachola, o professor daqui a pouco chega para mim, chega para o Mário, fala assim, Barro, quem sabe me antecipa as férias em 2 meses, eu só volto lá em fevereiro, pode ser?
Não é assim que funciona. Então tem alguma coisa estranha aí, eu não sei o que é, né? Não tenho informação, e por mais que o Denis tenha colocado as explicações, tenha se explicado, ficou no mínimo incoerente. Pô, o time tá precisando, e aí tu vai liberando peças ao Léo, né? Coerência nunca foi o forte desse Grêmio desse ano. O Grêmio desse ano não foi coerente em nenhum momento. Isso é muito incômodo para a torcida gremista, porque, querendo ou não, é muito complicado tu ver o teu time desempenhando mal, mas é muito mais complicado ainda tu ver o teu time desempenhando mal sem convicção nenhuma, assim, sabe? Sem nenhum tipo de... Me parece norte. Não tem ninguém me apontando para um lado e dizendo nós estamos remando para esse lado aqui, nós estamos acreditando e se der errado a gente vai mudar para o outro. Não, cara, é uma bagunça completa. E a cada jogo as coisas mudam. Então é muito difícil fazer uma leitura do que está acontecendo com o Grêmio agora. Eu acho que essa leitura só vai ficar mais fácil quando a gente tiver um distanciamento. Tipo, daqui uns 3 anos, mais ou menos, a gente vai olhar para trás e vai conseguir ter acesso a coisas que a gente não tem acesso agora. E isso é o que está deixando, talvez, o torcedor gremista mais nervoso com o que está acontecendo. Porque se tu for olhar no papel, o time titular do Grêmio poderia ganhar os 3 próximos jogos. Poderia ter ganhado do Bahia. Poderia ter ganhado do Sport. Poderia ter ganhado do Juventude lá no primeiro turno. Mas é um time horrível. É um time que não desempenha nada, que não tem nada de bom, que não tem uma bola parada, não tem uma jogada ensaiada. É uma completa bagunça. Então, é tudo errado. E aí tu vê isso acontecendo agora com o Denis dispensando esses 7 jogadores. O que isso significa? O que isso está tentando ser feito? Talvez o Denis tenha tentado na base do amor. Aí agora ele dispensa os caras e diz: quem não estiver junto comigo vai ser dispensado também. Mas será que esses caras estão preocupados com isso? Foi uma frase dele na sua primeira coletiva, né? Quem não estiver satisfeito vai embora. Pois é. Então eu fico um pouco nervoso assim com o que está acontecendo no Grêmio. Dispensaram 7 jogadores, mas nenhum deles está fazendo falta. Então eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Eu não sei se os jogadores que ficam estão realmente entendendo isso como um recado, se eles vão jogar agora, não jogaram no amor, vão jogar no terror. Não sei o que isso significa. Pois é. E a gente vai, professor, para 2 pontas, tá? Antes de partir para os laterais e o Jean-Pierre, tá? O Léo Pereira... Os laterais é maravilhoso, porque depois a gente vai conversar ainda sobre essa questão dos laterais, né? É verdade. Tem uma questão maravilhosa nos laterais, né? Mas olha só, ninguém se apercebeu disso, olha só. O Léo Pereira, tá? Léo Pereira e também o Everton Cardoso. O Léo Pereira muito provavelmente não vai ser comprado, o próprio Denis citou isso também, né? Muito provavelmente não vai ficar no Grêmio para o próximo ano, nem por aquela questão de investimento que a gente colocava, né? Talvez fosse interessante, um jogador jovem, paga mixaria, né, para ter ele, depois empresta para outro clube e pode render alguma grana a mais. Bom, o Grêmio não está pensando dessa maneira, o futebol que ele apresentou aparentemente não é nem suficiente para isso, é nem suficiente para virar uma moeda de troca depois, né? Enfim. E o Everton Cardoso, né, que realmente não entregou absolutamente nada aqui no Grêmio. É um jogador que, para ser bem sincero, via alguma qualidade nele sempre, quando ele atuou no Flamengo, que não foi nos seus melhores jogos, mas muito no Atlético Paranaense, no seu começo no São Paulo. É um jogador que tem as suas qualidades, é um jogador de velocidade, um jogador que não tem medo, que vai para cima no 1 contra 1, taticamente responde bem, mas aqui no Grêmio ele não conseguiu entregar 1/5 do que ele já entregou nos outros clubes, muito por questão de lesão, mas muito por própria incompetência dele. Talvez 70% incompetência dele, porque recebeu oportunidades e não conseguiu entregar. O Everton Cardoso, ele chegou aqui, foi o seu primeiro jogo ou o seu segundo jogo, professor? Aquele golaço contra o Caxias? Foi o primeiro jogo dele. O seu primeiro jogo, ele marca um golaço, né, contra o Caxias no Campeonato Gaúcho, né, do ano anterior, 2020. E aí, depois disso, olha, até a gente pensou, né, opa, o Everton Cardoso, a gente entregou o Luciano que não fazia gol, o cara chega já metendo bucho, esse é o Everton Cardoso, Renato vai recuperar o Everton aqui, e não aconteceu, né, bem pelo contrário, um jogador que não entregou nada. É difícil falar de arrependimento, né, aliás, de comprometimento, desculpa, e aí quero não me arrepender da minha fala depois,
mas assim, me parece que nem muito comprometido o Everton estava aqui com o Grêmio, porque nas chances que ele teve dentro do campo, ele apresentou quase nada. E aí todo respeito ao profissional, né? Por isso estou tentando ter cuidado nessa minha fala aqui, mas assim, parece, vendo de fora, que ele não estava a 100% do que ele poderia, né? Cara, eu concordo contigo, só tô tentando me concentrar que às vezes eu tô botando os comentários aqui de forma aleatória, e aí eu tenho que falar e botar os comentários aqui que eu tô tentando organizar, tá? Tranquilo? Só para falar para a galera, porque às vezes eu vou dar uma parada, enfim, até os próprios comentários param. Mas sobre esses dois jogadores, começando pelo Everton Cardoso, a minha avaliação é a seguinte: na época que veio o Everton Cardoso, eu achei um acerto da direção. Por quê? Porque o Everton Cardoso é um cara de currículo, tá? Ele é um cara de currículo porque ele jogou muito bem no Atlético Paranaense, ele teve uma ótima passagem pelo Flamengo, aí ele teve um bom início no São Paulo, só que daí foi decaindo, e aí ele perdeu muito espaço no São Paulo, mas muito por causa das lesões. O Luciano, que estava no Grêmio, ele era um bom jogador no Fluminense. Ele vem para o Grêmio e a gente está com muita esperança de que ele vá muito bem. E eu tenho muitas críticas a como o Luciano foi usado no Grêmio também, tá? Porque ele é centroavante. Só que ele foi usado em diversas oportunidades como meia, centralizado. Porque o Grêmio jogava naquela linha com 3 jogadores de meio de campo mais centroavante, e o Luciano era meio que esse cara que estava atrás do centroavante. Como um segundo atacante ou até como um falso meia, como um falso 10. Uma coisa que eu achava assim bizarro. Completamente incoerente, né? Tem outro falso meia também que acabou indo embora ontem. tem um falso 10 aí. Mas a questão é que eu acho que o Luciano ele foi usado de forma errada no Grêmio. Mas mesmo quando ele teve oportunidades da forma certa, ele não soube abraçar. Então é muito fácil a gente olhar, por exemplo, para o Luciano de São Paulo e dizer, como que o Grêmio deixa esse cara sair? É a mesma coisa o Marinho no Santos. O Marinho no Santos foi rei da América. Só que no Grêmio o Marinho não jogou nada, absolutamente nada. Então eu não posso julgar uma direção que olha para o Marinho que não rende e libera. Assim como eu não posso olhar para uma direção que olha para um Luciano que não rende e libera e tenta fazer uma troca. Então naquela época eu entendi o que aconteceu. É claro que hoje a gente olha e diz, pô, que absurdo, que coisa horrível, como é que pode acontecer uma coisa como essa? Mas na época não dá para julgar o que aconteceu. E o Everton Cardoso vinha para uma posição que, entre aspas, ia ficar carente com a saída do Everton Cebolinha. Então o Everton Cardoso vem para assumir a ponta esquerda e tentar lutar ali por essa posição. Mas pelo currículo que ele tinha capacidade para assumir aquela posição e não deixar para ninguém. Ele nunca jogou bem. Aliás, para não dizer nunca, como tu bem disse, o Everton conseguiu jogar muito bem as finais do Gauchão contra o Caxias. O primeiro jogo ele faz um golaço em Caxias e o segundo jogo o gol do Grêmio sai de um cruzamento do Vitor Ferraz, que ele chuta na trave, o Diego Souza pega o rebote e esse é o gol do título. Então o Everton Cardoso... O cruzamento do Vitor Ferraz e o gol do Everton Cardoso. Que fase, como diria o narrador. O Everton Cardoso chuta a bola, pega na trave e volta no Diego Souza. Então o Everton Cardoso contribui para o Grêmio nas finais do Gauchão, mas depois ele não ajuda em nada, ele não tem nenhuma atuação boa. Ele consegue fazer um gol contra o Atlético Mineiro no empate 1-1 na Arena em outubro ou novembro do ano passado, enfim. Então o Everton, ele simplesmente, e tentando pesar as palavras, ele foi inútil, ele foi completamente inútil, porque tu tem um jogador para aquela posição que não consegue jogar, e aí tu tem que testar Léo Chu, tem que testar Ferreira, tem que testar isso, tem que testar aquilo. Então vários jogadores Léo Pereira ali. O próprio Léo Pereira. Então o Everton, infelizmente, não conseguiu ajudar em nada, não vai fazer falta essa dispensa. Inclusive, ele é muito oneroso para o clube, porque ele tem um salário muito alto. Só que tem que deixar uma coisa clara, tá? Ele não foi dispensado. O contrato dele vai até o final do ano que vem. Então, na verdade, ele ganhou férias. É bem como tu disse. Então, essa dispensa, entre aspas, não dá para entender o que aconteceu. Tu só tá liberando uma galera mais cedo para eles não estarem no grupo. Eu não sei se é uma avaliação de que eles estão puxando o grupo para baixo. Eu não sei. O que eu sei é o Everton Cardoso tem contrato até o final do ano que vem e vai continuar recebendo normal em casa. Pô, que coisa mais maravilhosa. O Everton Cardoso tem o emprego dos sonhos. Ele não jogou nada até agora, ganha R$500 mil por mês, não é responsável pela situação que o Grêmio tá, porque ele não jogou, e tá em casa agora e vai continuar recebendo. Então, para mim isso é bizarro, tá?
Pode falar, desculpa. Parece prêmio. Parece. Porque tu não faz nada e aí tu é premiado com férias antecipadas. Depois de 2 temporadas em que todo o futebol mundial, né, mas muito futebol brasileiro, teve muitas dificuldades, de falta de tempo, de calendário, de falta de pré-temporada, enfim. Aí agora tu antecipa férias de quem não te entregou nada, de quem tu gastou. Se diz muito que o salário dele é de 500 mil, né? Não sei até que ponto é verdade, mas se for de 500 mil o salário, tu gastou 6 milhões mais uma coisa, uns 7 milhões de reais no ano com um jogador que não te entregou nada. Zero. Se for exatamente salário, né? E também eu não estou nem aí com o salário de outras pessoas, né? Isso não importa. Mas, professor, vamos seguir, porque é 2h05 e a gente está falando aqui da lista, na verdade, né? De dispensa para o ano de 2021. O Grêmio pensou 7 nomes. Cezão, desculpa, eu posso só falar rapidinho do Léo Pereira? Claro, vai lá. É só porque eu acabei falando do Everton Cardoso e não falei do Léo Pereira aqui, tá? Mas o Léo Pereira... Tanto assunto com o Everton Cardoso, né? Isso. Eu acabei defendendo que eu compraria o Léo Pereira, tá? Mas não para aproveitar ele no grupo, mas eu compraria o Léo Pereira por ser um jogador, entre aspas, barato, é 500 mil reais que vale o passe dele e paga direto para o Ituano. Então, e ele é um jogador muito jovem, que tem velocidade e joga bem, é forte dizer isso, sabe jogar com as duas pernas, tanto com a direita quanto com a esquerda. Só que, de novo, é um cara que não entregou nada, é um cara que não conseguiu contribuir com nada, é um cara que não ajudou com nada, que tem uma péssima tomada de decisão, a bola chega nele e morre. Então, quando eu defendia que o Grêmio comprasse o Léo Pereira, era muito por uma questão de investimento, não de aproveitamento. Então, eu não penso no Léo Pereira para 2022 no Grêmio, eu não penso no Léo Pereira para 2023 no Grêmio, mas eu pensava no Léo Pereira para o Grêmio comprar e repassar, comprar e revender, comprar e fazer dinheiro com esse jogador. Era isso que eu pensava. Infelizmente, eu tive que mudar a minha opinião. Por que eu tive que mudar a minha opinião? Porque ele é muito ruim. Porque ele realmente... Eu não sei até que ponto o Grêmio realmente conseguiria fazer dinheiro com esse jogador revendendo, né? Talvez fosse até um desperdício. Então, eu sou obrigado a mudar de opinião. Sustento o que eu falei antes sobre o Léo Pereira, mas eu sou obrigado a mudar de opinião porque ele realmente não consegue entregar nada e como a gente não está no CT, a gente não sabe nem se ele está se esforçando, se ele está conseguindo evoluir e se realmente vai ser um bom negócio a longo prazo. Então, se o Grêmio tem essa oportunidade de não ficar com ele, então que não fique e já era. Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.